Queria hoje compartilhar uma palavra com você. Você pode abrir a sua Bíblia lá no livro de 2 Samuel. No capítulo 9. Eu queria dizer para você, irmão, que está aqui nessa noite, e você também que nos acompanha, que a graça de Deus, ela nunca aponta para os nossos defeitos, para as nossas debilidades. A graça de Deus, ela nunca aponta para as nossas impossibilidades. Ela não pede nenhum esforço meu. A graça de Deus, ela não pede nenhum esforço seu, que não seja fé, para que você creia nele. Sabe que muitas vezes nós nos colocamos num lugar assim de não merecedor do cuidado de alguém, do amor de alguém, do presente de alguém. Às vezes a gente diz, não precisava. Você não precisava se preocupar, se incomodar com isso. Você já fez isso, irmão? A graça de Deus, ela é exatamente isso. Ela é um favor que nós não merecemos, mas por causa da sua misericórdia sobre nós, Ele mesmo assim quer derramar sobre nós. Essa é a graça. Esse é o amor de Deus. Amém? Você está aqui hoje? Diga obrigado, Senhor, pelo teu amor sobre a minha vida. Eu queria ler com você, nesse texto aqui, do capítulo 9 de 2 Samuel, no início, que diz assim: disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade, algumas versões dizem de benevolência, para com ele, por amor de Jonatas. Existe alguém ainda da casa de Saul aqui? Davi, quando ele está declarando isso, ele já tinha assumido o reinado. E todos nós sabemos que Davi, ele foi um fugitivo de Saul. Saul era alguém que perseguia Davi por ter dentro do seu coração o sentimento de medo, de inveja, porque sabia que Davi tinha todas as condições e tinha também o Espírito de Deus sobre ele para assumir o reinado no seu lugar. Então Saul perseguia Davi para tirar a vida de Davi. Saul também tinha um filho, e o nome do filho de Saul era Jonatas. Jonatas era amigo de Davi. E Jonatas, dentro dessa linhagem real, sabia que assumiria o trono no lugar de seu pai, Saul. Era uma transição natural que aconteceria. Meu pai é rei, quando meu pai morrer, eu como filho assumirei o reinado no seu lugar. Mas Jonatas sabia que ele não tinha a direção de Deus para assumir o reinado no lugar de seu pai. Quando seu pai viesse a morrer, então, ele fez uma aliança com Davi. Ele mesmo sabia do Espírito de Deus que estava sobre Davi. E ele fala então para Davi, que Davi, se um dia viesse a assumir o reinado, ele teria como, vamos dizer assim, compromisso com Jonatas, de cuidar apenas da casa de Jonatas, da família de Jonatas. Jonatas não queria o trono, porque sabia que Davi tinha a unção de Deus para assumir o trono no lugar dele. A única coisa que ele pediu para Davi foi que, se Davi viesse a assumir o trono, Davi cuidasse da casa de Jonatas, da família de Jonatas. Jonatas teve um filho, e o nome desse filho era Mefibosete. Você que está grávida e está pensando no nome para um filho, Mefibosete. Mefibosete
Aos 5 anos de idade, ele sofreu um acidente. Quando a cidade foi invadida, nessa invasão morreu Saul e Jonatas, o seu pai. Mefibosete estava em casa com a serva da família, com a empregada, e diz que quando a casa invadida, ela, na tentativa de fugir, cai, a criança cai, e nessa queda, então ela perde os movimentos, ele se torna um deficiente. Naquela época, um deficiente, ele não só sofria as limitações da sua deficiência, as dores da sua enfermidade, mas também a rejeição da sociedade. Assim como o leproso. E existia uma cidade que se chamava Lodebar, que era o lugar onde essas pessoas que foram excluídas, vistas como a escória da sociedade, eram colocadas, e lá nesse lugar eles viviam. E foi exatamente para esse lugar que Mefibosete foi viver. Lá ele cresceu de uma forma desconhecida, no anonimato, ninguém sabia quem era, já sem esperança, sem pensar nas possibilidades de ser alguém, de voltar a viver em sociedade, de reconstruir a sua vida. Ele estava lá esperando a morte, ele mesmo se denominava como um cão morto. Essa era uma expressão de total insignificância. E ninguém o chamava assim, ele mesmo dizia que ele era. Por carregar dentro dele a dor da perda, da rejeição, dos apontamentos por ser deficiente como ele era. É uma história que tem um misto de fracasso e de sucesso. O filho de Jonatas, descendente da linhagem real, Jonatas, amigo de Davi, um homem sábio, que viu a unção de Deus sobre a vida de Davi, que compreendia que o seu pai Saul estava reprovado na visão de Deus, estava envergonhando o nome do Senhor, desonrando a Deus, e mesmo sendo o sucessor do trono, ele renunciou isso porque ele via no seu amigo um homem escolhido para governar a nação de Israel. 1 Samuel no capítulo 18, deixa eu ler aqui, no versículo 3 e 4 diz assim: Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Então, antes da morte de Saul, Jonatas e Davi firmaram esse pacto entre as suas famílias. Jonatas protegia Davi das loucuras de Saul, e se um dia Davi viesse a se tornar rei, ele cuidaria dos seus descendentes. 1 Samuel no capítulo 20, diz assim do versículo 13 em diante: Mas se o meu pai quiser te fazer mal, Jonatas dizendo, faça com Jonatas o Senhor o que a este aprouver, se não te fizer saber, e não te deixar ir embora, para que sigas em paz, e seja o Senhor contigo, como tem sido com meu pai. Se eu, então, ainda viver, porventura, não usarás para comigo da bondade do Senhor, para que não morra? Nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade,
nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: vingue o Senhor os inimigos de Davi. Jonatas fez jurar a Davi de novo, pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Sabe que essas alianças, elas têm muito significado no mundo espiritual. A palavra declarada, ela ainda vale muito diante de Deus. Hoje nós temos que ir no cartório, registrar, carimbar, autenticar, reconhecer, porque a palavra caiu em descrédito. Mas nós, como filhos de Deus, como servos do Senhor, nós precisamos honrar aquilo que falamos. Amém, irmãos? Nós precisamos honrar aquilo que falamos, cumprir aquilo que prometemos, com alegria. Amém? Amém, irmão? E foi exatamente isso que Davi fez, quando nós lemos no capítulo 9, quando Davi assume o reinado. Ele pergunta: existe porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de benevolência para com ele, para que eu use de bondade para com ele? Isso foi após a ascensão de Davi ao trono, num tempo em que não se ouvia mais falar de Saul, de Jonatas, muito menos de Mefibosete. Quando ele foi levado para esse lugar que se chamava Lodebar, exilado, esquecido por todos. A palavra Lodebar no original significa um lugar vazio, um lugar sem pasto, um lugar deserto. E Mefibosete significa semeador de vergonha. E lá em Lodebar ele viveu sem fé, sem esperança, sem Deus. E além de tudo isso, de estar nessa condição, a pessoa que foi encarregada de cuidar dele usurpou de todos os bens que ele possuía. Mefibosete, ele não tinha nenhuma perspectiva de mudança. Ele não via nenhuma luz no fim do túnel. E ele nem sabia dessa aliança que existia entre Davi e o seu pai. Por que eu estou falando sobre isso com você? Porque, irmão, nós precisamos entender que toda promessa, ela tem um tempo para se cumprir. Amém, irmão? Toda promessa, ela tem um tempo para se cumprir na sua vida. Tudo aquilo que um dia foi declarado ao seu respeito, foi arquivado no céu, para que no momento certo, no momento oportuno, essa palavra seja liberada sobre a sua vida. Então toda promessa tem um tempo para se cumprir. O tempo passou. Mefibosete, ele cresceu no deserto de Lodebar, longe de tudo que lhe era de direito, era dele, até o tempo que Deus chegou a Davi e fez com que ele se lembrasse da aliança que ele tinha feito com Jonatas. E as palavras de Davi foram: existe alguém da casa de Saul para que eu use de benevolência, para que eu use de graça e honra. Benevolência é a junção disso, graça e honra. Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de benevolência? No capítulo 9 de 2 Samuel, no versículo 3, diz assim: disse-lhe o rei: não há
ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Ziba era o cara responsável por cuidar das coisas de Mefibosete, e foi exatamente Ziba que usurpou, pegou para si tudo que era de Mefibosete. Agora, olha que interessante isso. Enquanto Davi tinha a intenção de honrar a vida de Mefibosete, Ziba, de uma forma mal intencionada, tinha se apossado de tudo que era de Mefibosete. E não aponta nenhuma qualidade de Mefibosete, pelo contrário, diz assim: ainda existe um da casa de Jonatas, Mefibosete, aleijado de ambos os pés. Por que Ziba fala assim? Porque ele conhecia a generosidade de Davi, e ele de alguma maneira tenta fazer se sobressair o defeito, a limitação de Mefibosete, para que o rei não use de bênção para com ele. Sabe que quando eu vejo essa situação, irmãos, eu percebo que nós não vivemos num mundo muito diferente desse tempo de Davi, desse tempo de Mefibosete. Nós seres humanos temos muito mais facilidade de apontar os erros e defeitos das pessoas, de julgar os erros das pessoas, do que fazer se sobressair as qualidades, o coração, as coisas boas que essa pessoa carrega. Todos nós temos defeitos, amém? Não, esse amém foi sem fé. Todos nós temos defeitos, amém? Mas nós também temos qualidades, amém, irmão? Por que nós temos essa facilidade de querer destacar os tropeções, os escorregões, as falhas, os erros? Por que quando nós temos algo de bom para falar para alguém, aquela pessoa qual nós temos essas qualidades guardadas no nosso coração a respeito dela é a última a saber? Se a pastora fez algo que é legal, bacana, eu vou lá e digo assim: ô Regiane, tu viu lá que atitude legal que ela fez? Olha aquilo lá, eu achei assim, bacana demais. Por que eu não vou lá e falo para ela? Nós temos essa limitação, esse defeito. Foi exatamente isso que Ziba fez. Ao invés de destacar Mefibosete como o filho de Jonatas, alguém que deveria usufruir de tudo aquilo que o reinado de Saul conquistou, ele faz questão de falar: ainda existe um que é aleijado dos dois pés, como se ele estivesse dizendo: esse já foi rejeitado, esse é a escória da sociedade, não tem nada para oferecer, ele não é merecedor de nada, porque ele está lá morando em Lodebar, no lugar do esquecimento, um lugar que não tem pasto, junto com os leprosos. Existem pessoas que são mal intencionadas. Ziba, ele não nega a existência de Mefibosete, mas ele faz questão de apresentar o defeito de Mefibosete, porque ele sabia que uma pessoa deficiente, enferma daquela maneira, ela não podia entrar no palácio. Não era permitida a entrada de pessoas daquela maneira no palácio, por isso ele faz questão de destacar isso. A única coisa que Ziba não sabia é que
aquela pessoa, Mefibosete, estava marcada com o selo real, com o pacto da promessa. Amém, irmão? Na verdade não importava o que Ziba via, o que ele achava a respeito de Mefibosete, mas sim o que o rei estava vendo. Pegou aí, irmão, isso aí? Não importa o que estão falando de você, não importa o que as pessoas pensam ao teu respeito, não interessa o que os outros estão vendo, a leitura que estão fazendo de você. O que importa é o que o rei está vendo em você. O que importa é que o Senhor está conseguindo identificar dentro de você. Porque Deus não olha como o homem olha, Ele não vê como o homem vê. O homem olha a aparência, mas Ele olha o coração. Ele olha a intenção do coração. Amém, irmão? Quando os guardas foram até a cidade de Lodebar, bateram lá na porta de Lodebar, deve ter sido para Mefibosete assim, como o dia do juízo, porque ele sabia que a sua vida estava em risco, como ele não podia correr, ele teve que ficar parado, e provavelmente ele pensou: agora chegou o meu fim, já fui rejeitado por todos, esquecido por todos, agora vieram até aqui para tirar minha vida. Só falta isso para se concluir. Perder a minha vida, chegou o fim. Mas aquilo que para Mefibosete parecia ser o fim, era só o começo, irmão. Era só o começo de Deus para uma nova história na vida daquele homem. Sabe, ninguém pode impedir aquilo que Deus está desejando fazer na sua vida. Ninguém pode limitar a honra de Deus sobre você. A honra que Deus dá, ninguém pode tirar, irmão. Amém? Ninguém consegue interferir ou anular aquilo que Deus está liberando sobre você, aquilo que Ele está fazendo em você. Deus, Ele sabe o teu endereço, Ele conhece teu coração. Amém? E quando Ele bate na porta, não é para te punir, mas é para manifestar a graça dEle sobre a sua vida. É para presentear você. Não é para expor os teus defeitos, é para curar a sua enfermidade. Amém? Naquele dia Mefibosete, ele entrou na carruagem real para dar adeus para o anonimato, para sair do lugar da rejeição. O Senhor, Ele nunca se esquece da aliança que um dia foi feita com Ele. Ele nunca se esquece. Às vezes as pessoas no meio da sua caminhada de fé desistem, retrocedem, esfriam, porque acabam se deixando interferir pelas circunstâncias, pelas dificuldades. Mesmo que você entre nesse lugar e se esqueça daquilo que um dia Deus falou no seu coração, Ele nunca esquece daquilo que um dia Ele liberou sobre você. E o dia que Ele decidir te honrar, nem você vai conseguir impedir isso. Mefibosete não tinha mais perspectiva de uma vida diferente. Para ele, dentro da sua concepção, o próximo passo da condição em que ele estava era a morte. Mas aquilo que parecia ser o fim era o início. Você está entendendo isso, cara? Você consegue compreender isso? São nos lugares de maior dificuldade que Deus te leva para apresentar a você
o caminho que Ele sempre apontou e você nunca enxergou. Teve um pastor lá do Mato Grosso, pastor Dinho, agora nesse período de pandemia, ele ficou 52 dias em coma. Em coma, os médicos deram a data da morte dele para a família. Falaram: se o seu marido não morrer sábado, vai morrer domingo. De domingo ele não passa. Já estava decretado pelos médicos, a medicina disse: ele vai morrer. E hoje ele está dando testemunho dele, dizendo: aquilo que para os médicos era o fim, para Deus era o início, porque foi justamente no domingo que eu abri os meus olhos do coma, eu saí do coma. O Senhor, Ele precisou me colocar 52 dias em coma, para que eu pudesse parar para ouvir a voz dEle. Porque Ele estava tão ocupado com coisas que precisavam ser feitas, que não tinha tempo para ouvir a Deus. Deixa eu dizer para você, irmão, oração não é só falar para Deus. Oração é saber parar para ouvir o que Ele está falando. Amém? Então existem coisas na sua vida que às vezes vai afunilar, vai apertar. Deus usa caminhos e situações que nós não sabemos compreender, não conseguimos compreender. E Ele nos leva para essas condições com o propósito de nos parar para ouvir Ele. Aleluia! Mefibosete vivia exatamente isso. Mas a carruagem real passou lá, porque um dia alguém fez uma promessa diante de Deus com a casa de Jonatas, do pai de Mefibosete. Quando Ziba, usado pelo diabo, como existe Ziba por aí, pessoas que apontam os defeitos, que gostam de fazer-se sobressair os erros dos outros, e não as qualidades. Ziba é aquele que tinha medo de perder a posição e os bens que possuía, porque sabia que não eram deles, que não eram dele. Este era Ziba. Se o rei descobre quem é Mefibosete, vai abençoar ele. Eu não posso deixar que isso aconteça. Agora, o que Ziba não sabe é que quando o rei decide abençoar, ele não olha de uma forma externa, mas ele olha para o coração. O Senhor está olhando para você nessa noite, meu irmão. O Senhor está olhando para você. Mefibosete, ele era conhecido pelo nome de Meribaal. Está lá em 1 Crônicas 8:34. Meribaal, no original, significa lutador. Meribaal, Meb, a primeira parte do nome significa lutador, e Baal é uma palavra em hebraico que significa senhor, dono. Então a visão que Jonatas tinha para o futuro do seu filho era que, como príncipe, ele se tornasse um lutador do Senhor. Essa era a visão que Jonatas tinha para o filho. O meu filho vai ser um lutador do Senhor. A tradução mais correta seria essa. Era comum entre os israelitas dar ao filho um nome que representasse o caráter dele. Alguns desses nomes também eram colocados depois da morte, que representavam também os feitos deles. Agora olha que interessante. Jonatas via o seu filho como um lutador do Senhor. Ziba via Mefibosete como um aleijado, impedido de entrar na presença do rei.
O próprio Mefibosete se olhava como um cão morto, e Davi o via como um príncipe que ele deveria honrar e restituir. A palavra do Senhor, ela diz assim, que aqueles que se acham alguma coisa serão humilhados, mas os humilhados serão exaltados. Amém, irmão? Os humilhados serão exaltados. 2 Samuel, no capítulo 9, versículo 10, diz assim: trabalharás, pois, a terra, tu e os teus filhos e os teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão na minha mesa. Davi estava falando isso para Ziba. Ziba, aquele que tanto apontou o defeito, agora foi destituído da função de senhor para se tornar servo de Mefibosete, a quem ele havia lesado. A justiça de Deus, ela pode muitas vezes parecer demorar, mas ela sempre chega, irmão. Às vezes o silêncio de Deus para nós é como se Deus tivesse parado, não estivesse ouvindo a nossa oração. Mas o silêncio de Deus, ele precisa ser identificado como um Deus que está trabalhando ao teu favor. Amém? Ele não está parado, ele está trabalhando em teu favor. Amém, irmão? Ziba, ele é um tipo de demônio que rouba, que envergonha, que se apossa daquilo que temos. Porém, no dia em que Deus te honrar, ele vai ter que devolver tudo que um dia roubou, e ainda nos verá sentado na mesa do rei. Amém? Você crê nisso, irmão? De verdade você crê nisso? Você já ouviu aquele ditado popular que diz assim: é tudo aquilo que o diabo tira de você, Deus te devolve em dobro? Você já ouviu isso? Isso podia estar na Bíblia, né? Podia, não podia? Jó perdeu tudo que tinha e disse que no final da sua vida lá, quando ele conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora conhecia de ver o Senhor, diz que Deus devolveu a ele tudo que ele tinha e deu a ele em dobro. Aqui Mefibosete não tinha mais perspectiva de vida melhor, nem passava mais no seu coração essa possibilidade. Ele sai de uma terra, de um lugar de esquecimento, para se assentar na mesa do rei, dentro do palácio, onde o rei diz assim: Ziba, você vai trabalhar e do fruto da terra você vai colher e dar para os seus filhos, você vai servir Mefibosete, e Mefibosete comerá pão continuamente na minha mesa. Ele estava dizendo assim: diante da sociedade, eles podem talvez olhar para Mefibosete e ver defeito, mas sentado na minha mesa, ele vai se igualar a mim, aos meus filhos, a casa real. Ele faz parte disso. Amém, irmão? A vida de Mefibosete, ela vai de um extremo a outro. Ele começa no deserto, na sequidão, no anonimato, termina no palácio real, sentado na mesa do rei. A graça divina, ela é assim, ela tem o poder de nos transportar, de nos levar de uma posição a outra, de um lugar de dor, de enfermidade, a um lugar de milagre e cuidado de Deus, de um lugar de tormento para um lugar de paz, de um lugar de insegurança a um lugar de segurança. É assim que a graça divina opera na nossa vida. Foi isso que Ele fez em nós, quando um dia nós o aceitamos. Ele nos tirou das trevas, a Bíblia diz, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Tirou daquele lugar de escuridão, de vazio.
Um dia o Senhor, Ele disse para você: você não está sozinho, eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Efésios 2,6 diz assim: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Nós estávamos mortos, nós somos ressuscitados por Ele. Essa é a graça do Senhor nas nossas vidas. Um príncipe do Senhor que vivia no deserto. Esse era Mefibosete, um lugar obscuro, com medo, sem nada. Mefibosete, ele tipifica, ele aponta os filhos que o rei está à procura para honrar e para mudar as suas vidas. Aqueles que estão no anonimato, aqueles que o rei deseja que entrem no palácio, mas são aqueles que nunca cogitaram na possibilidade de estar num ambiente como esse. Você lembra do fariseu e do publicano lá de Lucas capítulo 18? Aquele que dizia: Senhor, eu oro 3 vezes por dia, eu jejuo, eu dou meu dízimo, eu vou em todos os cultos, eu participo, eu ajudo. E o publicano lá na rua não entrava na igreja, ficava lá fora, não se sentia digno, batia no peito e dizia: Senhor, seja propício a mim, que sou pecador. Que oração foi aceita? Daquele que se achava príncipe e não era, ou daquele que reconhecia as suas limitações e a grandeza de Deus, não se achava digno, mas a graça do Senhor o alcançou. O Senhor, Ele te ama, meu irmão. O Senhor, Ele tem promessas para cumprir na tua vida, sim. Mas pastor, eu estou vivendo um tempo muito difícil. O Senhor, Ele está usando essa condição para fazer você parar e ouvir Ele, meu irmão. Ouça o Senhor. Ouça o Senhor. Entre no teu quarto, faça como está lá em Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto. Fala com Ele que te ouve em secreto, e aquele que te ouve, esse vai te recompensar. Não use as redes sociais para abrir o teu coração. Não exponha a sua vida pessoal, a sua intimidade. Não faça isso. Entra no quarto, fala com Ele. Ouça dEle. Mas não só ouça, obedeça o que Ele está falando. Mefibosete, ele podia sim ter dito assim: não, eu não vou sair daqui. Essa é a vida que eu tenho que levar. Eu sou um cão morto, ele mesmo dizia. Mas quando a graça o alcançou, nem ele mesmo pôde suportar aquilo. Ele precisou ir de encontro àquela promessa. Irmão, quando Deus está decidido a fazer algo, Ele vai usar os meios que Ele pode, os recursos que Ele pode, e Ele vai te alcançar. Essa semana nós viemos aqui na igreja, e na hora que nós estávamos saindo, passou um menino lá na frente, lá, com uma lata de cerveja na mão, e ele veio aqui à porta da igreja, leu o nome da igreja, e ele disse assim: que é uma igreja, eu não conhecia essa igreja. A pastora ainda perguntou: onde é que você mora? Eu disse: lá na Coloninha. Se um cara lá da Coloninha vim parar aqui na Divinéia. E aí a gente começou a conversar. Ele estava assim, um pouquinho fora da realidade, né?
Mas ele começou a abrir o coração. Ele disse: faz 10 anos que eu saí dos caminhos do Senhor. Eu cantava na igreja. E aí eu fiz um questionamento para ele. Eu disse: você acha que foi por acaso que você veio passar aqui na frente e parar para conversar agora com a gente aqui? Você acha que é por acaso isso? É um acaso que te trouxe aqui? Não, cara, é Deus, eu falei. Deus está te alertando, Deus está te chamando, Deus quer você de volta. Ele continua acreditando em você. Ele parava, baixava a cabeça, fechava os olhos, como quem queria chorar. Citava versículos bíblicos, conhecia a palavra. Um príncipe vivendo no deserto. E precisa de um Davi na vida dele para dizer assim: o Senhor quer usar de benevolência para com você, graça e honra o Senhor tem para você. O Senhor quer te trazer para a mesa de volta. O Senhor entende que você faz parte desse palácio, que é a eternidade. A vida, irmão, muitas vezes apresenta situações que, se nós não estivermos bem firmados no Senhor, nós vamos vacilar. A palavra já diz: olha, aquele que pensa está de pé, cuidado para que não caia. A palavra está dizendo assim: olha, te mantenha sempre firme no Senhor, sempre em oração, em constância, em intimidade. Não deixe de buscar a Ele. Mefibosete tinha no sangue a linhagem real. Ele sabia disso. Ele sabia que o seu avô Saul era rei. Ele sabia que ele poderia ter crescido dentro de um palácio, ter tido acesso a tudo que o reinado era capaz de dar a ele. Ele sabia. Ele tinha consciência disso. Mas ele lutava diariamente para que a realidade em que ele estava apagasse da sua memória quem ele era. E muitas vezes, irmãos, nós estamos entrando nestes lugares, deixando que as circunstâncias apaguem de nós aquilo que nós entendemos que somos no Senhor. Mas o Senhor nessa noite te trouxe aqui para te lembrar quem você é. Você é escolhido, você é amado, você é precioso. Amém, irmão? Aleluia. Você faz parte da eternidade. Você tem lugar à mesa do rei. O Senhor te trouxe para te lembrar dessas coisas. Que diante dessa circunstância que nós estamos vivendo, como que se fôssemos um alvo, e de todos os lados querem nos atingir para nos colocar num lugar de medo, num lugar de insegurança, num lugar de dor, de tristeza. Irmão, é uma realidade. Pessoas morreram, estão morrendo. Sim, eu sei disso. Não é prepotência, não é arrogância, não é. É entender, meu irmão, é compreender espiritualmente que mesmo diante dessas condições, as promessas do Senhor continuam vivas dentro de mim. Amém? Dentro da sua vida, dentro da sua casa. É isso que nós precisamos compreender. Eu não vou tirar as promessas de mim e colocar aquilo que a mídia está falando dentro de mim.
Não, eu entendo, eu compreendo, eu me submeto aos decretos, eu tomo os cuidados, mas nada disso vai se sobressair a palavra de Deus sobre a minha vida. Aleluia. Você está face a face com o Senhor. O véu foi rasgado. O Senhor, Ele deu para você livre acesso para que você pudesse entrar no Santo dos Santos e falar com Ele. Mefibosete, ele representa aquele filho que nunca esteve face a face com o Senhor. Mas quando ele é convidado a se assentar na mesa para comer do pão, aqui diz assim, diariamente. Não é para comer um pouquinho, esperar um tempo e comer mais um pouquinho. Não, é todos os dias se alimentar do pão do Senhor. Todos os dias ter intimidade com Ele. Ele foi resgatado, assim como um dia eu e você também fomos. Para dar um sentido à sua vida, Ele foi trazido para o palácio. Quando o rei te chama, meu irmão, é para te tirar de um lugar de vergonha e te colocar num lugar de honra. Amém? Eu queria convidar você a se colocar de pé. Feche os teus olhos, por favor. Na mesa do rei todos são iguais. Quando as trombetas do palácio anunciavam a chegada de Mefibosete, toda a casa do rei poderia se perguntar: por que o rei está quebrando o protocolo? Por que o rei está deixando um deficiente entrar, se sentar na mesa, comer com seus filhos? Poucas pessoas sabem o que Deus conversa conosco lá em secreto. Ninguém sabia a respeito da aliança de Davi e Jonatas, que simboliza a aliança de Deus conosco por intermédio de Jesus. Sentar à mesa não é apenas para se fartar. Sentar à mesa para nos fazer entender que somos iguais. Todos nós precisamos do amor do Senhor, da graça do Senhor. Eu poderia
toda a prata e todo o ouro. Se todos meus pedidos fossem atendidos por ti, e uma coisa só peço, e é por ela que eu vivo. Nada se compara com tua glória. Nada se compara com tua glória. Tudo que eu quero é beber de tua glória. Tudo que eu anseio é comer de tua presença. Meu maior desejo é estar à tua mesa. Como eu te amo. Se me convidas, aí que eu quero estar. A mesa da presença, jamais abandonar. Sim, esse é o meu lugar. Sim, esse é o meu lugar. És tudo que eu tenho, Deus. Tu és tudo que eu tenho, Deus. Eu poderia pedir 1.000.000 de coisas, eu poderia ganhar toda a prata e todo o ouro. Se todos meus pedidos fossem atendidos por ti, e uma coisa só peço, e é por ela que eu vivo. Tudo que eu quero é beber de tua glória. Tudo que eu anseio é comer de tua presença. Meu maior desejo é estar em tua mesa. Como eu te amo. Se me convidas, aí que eu quero estar. Na mesa da presença, jamais abandonar. Sim, esse é o meu lugar. Sim, esse é o meu lugar. És tudo que eu tenho. Tudo que eu quero é beber de tua glória. Tudo que eu anseio é comer de tua presença. Meu maior desejo é estar em tua mesa. Como eu te amo. E se me convidas, aí que eu quero estar. Na mesa da presença, jamais abandonar. Sim, esse é o meu lugar. Sim, esse é o meu lugar. És tudo que eu tenho, Deus. Tu és tudo que eu tenho, Deus. Tu és tudo que eu tenho, Deus. Tu és tudo que eu tenho, Deus. Santo.
eu quero é beber de tua glória. Tudo que eu anseio é comer de tua presença. Meu maior desejo é estar em tua mesa. Como eu te amo, se me convidas é aí que eu quero estar. A mesa da presença, jamais abandonar. Se esse é o meu lugar, se esse é o meu lugar, és tudo que eu tenho, Deus. Tu és tudo que eu tenho, Deus. Tu és tudo que eu tenho, Deus. Tu és tudo que eu tenho, Jesus. Tu és tudo que eu tenho, Deus. Tu és tudo que eu tenho, Deus. Mefibosete era um filho de rei que vivia num lugar obscuro, com medo, sem nada. É tempo dos filhos do rei saírem do deserto do anonimato, serem honrados, de terem suas vidas transformadas. Até mesmo a criação espera por esse momento em nossas vidas. Romanos 8:19 diz que a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. É tempo de botar para fora tudo aquilo que Deus tem colocado dentro de você. É tempo de manifestar esse amor, de revelar esse amor. É tempo de chamar aqueles Mefibosetes que foram esquecidos, abandonados, excluídos. É tempo de você ser um Davi, para agir com honra e graça, de trazer para se assentar à mesa, de fazer com que esses Mefibosetes lembrem que em suas veias corre um sangue real, que eles fazem sim parte da mesa, que eles têm direito ao palácio, à eternidade. Em nome de Jesus, eu quero declarar que todo o espírito de rejeição, de abandono, de fracasso, de medo, caia por terra em nome de Jesus da sua vida. Que tudo aquilo que um dia fizeram com você, que tudo aquilo que um dia Ziba roubou de você, tudo aquilo que era seu por direito, seja devolvido em dobro. E que Ziba, esse demônio que um dia quis pisar em você, colocando você neste lugar de esquecimento e de abandono, e destacando as suas debilidades, as suas deficiências, que Ziba volte para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor te alcance, que o amor do Senhor te constranja, e que o Espírito Santo invada o teu coração, a ponto de você não conseguir conter
aquilo que Ele deseja fazer. Quando você ouvir a voz do Rei te chamando, por mais que as circunstâncias estejam te afogando, a mão poderosa do Senhor virá sobre você e vai tirar você deste lugar, vai transportar você de um lugar de medo, de abandono, de esquecimento, e vai conduzir você a um lugar de honra, aonde você vai comer pão continuamente. A presença do Senhor estará sobre a tua vida todos os dias, e o nome dele será exaltado através de você. Você recebe isso? Você recebe isso no seu espírito? Então, por favor, se expresse. Tudo que eu quero é beber de tua glória, tudo que eu anseio é comer de tua presença. Meu maior desejo é estar em tua mesa. Como eu te amo, e se me convidas é aí que eu quero estar, à mesa da presença, jamais abandonar. Se esse é o meu lugar, se esse é o meu lugar, és tudo que eu tenho, Deus. Tu és tudo que eu tenho, Deus. Você pode adorar a Ele. Você pode declarar a santidade dEle. Que o Senhor te acompanhe, que a graça e o amor do Senhor estejam contigo todos os dias, que você perceba os cuidados de Deus em todo o tempo sobre a sua vida, e que tudo aquilo que você fizer, que você tenha êxito, e que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado através de você, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus.